Então, 8h40, vamos começar. Bom dia, volume 3, o livro, tá? Nós vamos falar sobre o sistema nervoso a partir da página 27, tá? Se vocês quiserem acompanhar, só que eu não vou seguir o livro do jeitinho que tá aí não, tá? Mas a gente vai falar sobre todos esses temas que estão aí. Vou transmitir a tela para vocês aqui. Estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então, o sistema nervoso ele é responsável pelos estímulos que o nosso corpo recebe pelo lado de fora, por isso que fala ambientes externos, e aí esses ambientes externos, esses estímulos é levado até o nosso cérebro, que é onde é o nosso sistema nervoso, e esse sistema nervoso vai pegar esse estímulo e vai elaborar uma resposta que vai devolver, então, para o nosso corpo. Então, a unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa. Essa célula nervosa é dominada de neurônio. O neurônio ele é capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é o impulso nervoso. Então, o neurônio ele recebe vários impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos é como se fosse mesmo uma eletricidade, como se fosse uma energia que vai passando de um neurônio para outro. Então, nós vamos conhecer agora o neurônio, que é a principal célula do nosso sistema nervoso. Então, ó, aqui nós temos o neurônio. O neurônio ele apresenta um corpo celular, dendritos, axônio, nódulo de Ranvier e a bainha de mielina. Então, aqui nós vamos conhecer toda essa parte aqui do neurônio. Então, o neurônio, ele é isso aqui, ó. Um neurônio é esse aqui todinho que está aí na imagem. Os primeiro aqui do lado esquerdo, os dendritos, são as ramificações do corpo celular e a função dele é captar estímulos. Então, tá vendo aqui como se fossem esses galhinhos de árvores aqui em cima? Esses aqui são os dendritos, tá? Então, a sua função, ele vai receber os estímulos nervosos que estão passando de um neurônio para outro. Corpo celular, que é esse laranjadinho aqui no meio. O corpo celular, ele localiza-se o núcleo, que é essa bolinha pequena lá no meio, e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Então, nas aulas anteriores, né, a gente viu sobre as organelas citoplasmáticas das células. Aquelas organelas que nós vimos, elas estão presentes também dentro desse corpo celular. Depois nós temos o axônio, estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos. Então, tá vendo essa fitinha vermelha que corre aqui, ó, no meio de todo o neurônio? Essa fitinha vermelha é chamada de axônio. Então, ele vai conduzir o impulso nervoso por todo o neurônio. Depois, nós temos aqui bainha de mielina. Essa bainha de mielina são células de Schwann que se enrolam no axônio como isolante elétrico. Então, bainha de mielina são esses bichinhos azuis aí que estão revestindo o axônio. Para que ele serve? Como isolante elétrico. Porque o axônio, o neurônio, né? O axônio é onde passa o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele é o quê? É como se fosse uma eletricidade mesmo que ocorresse, que vai mudando de um neurônio para outro. Então, essa bainha de mielina é como se fosse, então, proteger esse impulso nervoso que passa durante o neurônio
durante o impulso elétrico para proteger, então, o neurônio. Depois nós temos os nódulos de Ranvier, que são regiões do axônio não recobertas por bainha. Então, tá vendo que entre uma bainha e outra tem um espaçozinho, né? Esse espaçozinho é chamado de nódulo de Ranvier. Então, como é que um neurônio se comunica com o outro? Porque eu estou falando que tem os impulsos elétricos, e esse impulso elétrico ele é transmitido de um neurônio para outro. Mas como que um neurônio se comunica com outro neurônio junto? Então, a comunicação dos neurônios, ela envolve fenômenos de natureza, tanto da parte elétrica como da parte química. Qualquer coisinha vocês me chamam aí, tá? Se quiser perguntar. Os fenômenos de natureza elétrica são os impulsos que são transportados pela membrana da célula nervosa e as sinapses, que é a região onde os neurônios se comunicam. Depois nós temos os fenômenos de natureza química. Os neurônios de natureza química são os neurotransmissores, que são mensageiros químicos que participam da comunicação interna no organismo. Então, todos eles têm um importante papel na comunicação dos neurônios. Então, quanto à natureza elétrica, lembra que nós temos o impulso nervoso e temos as sinapses. Quanto à natureza química, nós temos os neurotransmissores. Não esqueçam desses 3 nomezinhos, tá? Então, como é que se dá o impulso nervoso? A estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos é o axônio. O axônio é aquela fitinha no meio que é durante todo o neurônio, tá? É o axônio que conduz, então, esse impulso nervoso. Então, o impulso nervoso que se propaga em um único sentido na fibra nervosa, então os dendritos sempre conduzem o impulso em direção ao corpo celular. O axônio, por sua vez, conduz o impulso em direção às suas extremidades, isto é, para longe do corpo celular. Então, aqui, um neurônio, apesar de que, onde está essa bolinha aqui, é um neurônio que está ligado com outro neurônio aqui. Então, os dendritos, que é essa parte maior aqui, ele recebe o estímulo nervoso, esse estímulo nervoso é transmitido, o impulso. Esse impulso nervoso é transmitido pelo axônio, ou seja, aqui, tá tendo a setinha também. Esse é transmitido pelo impulso nervoso, que vai ser passado para outro neurônio. Quando chega no outro neurônio, dá a impressão aqui dessa imagem aqui que um neurônio está conectado com outro neurônio. Mas, na verdade, eles não se conectam, eles não grudam um neurônio no outro. A imagem ela está maior aqui. Aqui é um neurônio que está praticamente conectado junto com outro neurônio. Só que ele não está junto. Tá vendo essas bolinhas no meio aqui, Essas bolinhas no meio, ela é chamada de neurotransmissores. Foi o que a gente viu lá da parte química, da natureza química. São os neurotransmissores que vai pegar o impulso nervoso de um neurônio e transmitir ele para outro neurônio. Então, um neurônio ele não se conecta em outro neurônio. Quem faz a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro neurônio são os neurotransmissores, tá? Lembra disso. O que faz a comunicação de um neurônio para outro neurônio são os neurotransmissores. Peraí, tem alguém mandando mensagem aqui no grupo da sala. Bom dia, professor. Eu não estou conseguindo entrar no link da aula que o senhor mandou. Oi, Maria Júlia. Vou copiar aqui e vou te mandar aí no privado. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui que a Maria Júlia não está conseguindo aqui. Acho que deu certo agora.
Deu certo, né, Maria Júlia? Agora sim, professor. Eu já comecei a aula, mas eu estou gravando. Aí depois você assiste o início, tá? Tá bom. Então, um neurônio, só repetindo, um neurônio, ele não consegue se conectar com outro neurônio, o que faz com que a comunicação de um neurônio acontece para outro neurônio são os neurotransmissores que fazem isso, tá? Que são essas bolinhas pequenas que está aqui nessa imagem aumentada. Tá vendo? Aí, aquele negócio que nós vimos lá chamado de sinapse. O que é a sinapse? Entre um neurônio e o outro tem um espaço. Então, esse espaço é chamado de sinapse, tá? Então, os dois aqui mais importantes que nós temos dentro do neurônio. Um neurônio não se conecta a outro neurônio. O que faz a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro neurônio, a comunicação entre os dois, é os neurotransmissores, que são essas bolinhas aí que está na imagem. Neurotransmissores. O espaço que tem entre um neurônio e o outro, que vocês estão vendo nessa imagem aumentada aí, ela é chamada de sinapse, certo? Não confundam esses dois. Então, as fibras nervosas. As fibras nervosas ou neurofibras são prolongamentos citoplasmáticos simples que compõem a estrutura dos neurônios. No sistema nervoso, essas fibras exercem função de conduzir impulsos nervosos e ocorrem em dois tipos, os dendritos e os axônios. Então, as fibras nervosas nada mais é do que o próprio neurônio, né? E dentro do neurônio, então, é essas duas partes que nós vimos dos neurônios, que são os dendritos e os axônios. A sinapse. O que é a sinapse? É o espaço que existe entre um neurônio e o outro. É um contato muito próximo, porém não é grudado um neurônio ao outro. Então, um impulso ele é transmitido de uma célula a outra através das sinapses. A sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio de um neurônio e a superfície de outras células. Estas células podem ser tanto outros neurônios, como células sensoriais, musculares ou glandulares. Então, só dando a definição das sinapses. Mas, resumindo, o que é a sinapse? É o espaço onde é muito próximo entre um neurônio e o outro. Mas eles não se comunicam, tá? Não se comunicam. Esse espaço é chamado de sinapse. O que comunica um neurônio com o outro são os neurotransmissores. Célula da glia, da neuroglia ou gliose. As células da glia têm como função dar sustentação aos neurônios e auxiliar o seu funcionamento. Então, para que o nosso sistema nervoso, os neurônios funcionam, então precisa dessas células da glia, porque elas vão ajudar, que permite que esses neurônios funcionem normalmente e vão dar a sustentação desses neurônios. Então, por isso que essas células glias aqui, elas estão ligadas, tá vendo? Ao neurônio. O neurônio é esse aqui, onde tem esses bichinhos azuis, e essas células da glia são esses que estão grudados nele. Então, são a sustentação e faz com que esse neurônio, então, continue seu funcionamento normalmente. Dentro desses aqui, nós temos oligodendrócitos, microglias, é o que nós vamos ver agora. Os oligodendrócitos são responsáveis pela produção da bainha de mielina, possuem a função de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Então, nós vimos lá no início da aula que a bainha de mielina, ela funciona como se fosse um isolante elétrico, né? Porque o impulso nervoso nada mais é como se fosse uma corrente de energia elétrica que é transmitida de um neurônio para outro. E aí, digamos assim, teoricamente, para que o neurônio não queime, existe a bainha de mielina para isolar, então, esse impulso nervoso. Os astrócitos, que são essa imagem do meio que é ligado a esse vaso, dispõe-se ao longo de capilares sanguíneos do encéfalo, controlando a passagem de substâncias do sangue para as células do sistema nervoso.
Então, a corrente sanguínea ela precisa também chegar ao nosso sistema nervoso. E quem é que auxilia, então, nessa irrigação sanguínea são os astrócitos, porque são eles que vão conectar o vaso sanguíneo e transmitir, então, sangue para o sistema nervoso. A microglia, essas células são pequenas e alongadas, com prolongamentos curtos e regulares. Elas têm como função, então, dar a sustentação e também fazer com que o neurônio continue o seu funcionamento. Como é que o nosso sistema nervoso é organizado? Nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinal ou espinhal, tá? Qualquer um dos dois fica certo, tanto espinal ou espinhal. Então, se tiver uma perguntinha, quais são os órgãos que compõem o sistema nervoso central? Encéfalo e a medula espinhal. Dentro do encéfalo, nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Depois, a outra parte do nosso sistema é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico são compostos por nervos e gânglios. Esses nervos e gânglios também estão responsáveis por todo esse sistema nervoso, porque está esparramado durante todo o nosso corpo. Então, nós vamos ver cada um dos dois tipos do sistema de organização. Então, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo, pela medula espinhal ou espinhal. Então, o encéfalo ele fica aqui na região da nossa cabeça, aqui, né, juntamente com o cérebro, e a medula espinhal ou espinal é aquela que acompanha a nossa coluna vertebral. Então, nós temos os ossos da nossa coluna vertebral, e aí dentro da coluna vertebral nós temos um fiozinho lá. E esse fio é o que nós chamamos de medula espinhal ou espinal. Encéfalo. Então, o encéfalo é uma massa nervosa situada na caixa craniana, apresenta as seguintes regiões. Então, dentro do encéfalo, nós vimos lá que tem o cerebelo, o cérebro e o tronco encefálico, né? Então, toda essa parte aqui, o cerebelo aqui na região menor, o que sai do cérebro aqui e desce através da coluna vertebral é a medula espinhal. Então, toda essa parte maior aqui é chamado de cérebro. Essa menorzinha embaixo aqui é o cerebelo. E a que sai aqui, a medula aqui, que é onde sai do tronco encefálico, que é constituído pela ponte, que é essa região aqui que está saindo do cerebelo, e o bulbo, que é onde começa a medula espinhal. Aí daqui para baixo, então, desce a nossa coluna vertebral, que é a medula espinhal. Então, vamos ver o que é cada um desses órgãos e quais são as suas funções. Então, o cérebro, ele é o centro do controle de quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência, tais como movimento, sono, a fome, a sede, de quase todas as emoções, questão de memória. Então, tudo isso o cérebro é quem comanda. Então, é ele que está encarregado de receber esses estímulos e ele também vai interpretar esses estímulos que ele está recebendo e depois vai dar uma resposta para o nosso corpo. O cerebelo, o que ele faz? Ajuda a manter o equilíbrio e a postura do nosso organismo. O bulbo, ele está implicado na manutenção das funções involuntárias, tais como a respiração. Porque a respiração, ela é um movimento involuntário. Então, apesar que nós conseguimos parar de respirar, mas só conseguimos parar de respirar por um período de tempo curto. Porque logo em seguida nós não damos como de segurar porque precisamos respirar. Outro exemplo, às vezes você já deve ter ficado em casa aí, em algum lugar e sentiu que determinado parte do seu corpo tremeu sozinho. Quando treme sozinho, é porque é um movimento involuntário. Então, o bulbo, ele faz essa manutenção dessas funções involuntárias. O seu coração realiza um movimento involuntário, porque você não consegue mandar o seu coração parar de bater ou bater mais forte. Então, é um movimento que acontece involuntariamente. E quem faz isso é o bulbo.
das partes lá, então, do sistema nervoso central. A ponte é constituída principalmente por fibras nervosas mielinizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo. Então, é só como se fosse uma ponte, né? Por isso que tem o nome de ponte. É que vai ligar, então, o córtex cerebral ao cerebelo. Só vai fazer, então, uma certa comunicação de um órgão para outro. Medula espinal ou espinhal. Então, a medula espinhal é um filamento nervoso que percorre o interior do canal raquidiano da coluna vertebral. Exerce as funções do centro nervoso e de conduzir os impulsos nervosos. Então, ó, nós temos aqui nessa imagem o cérebro, né, que é que comanda praticamente tudo, e o que sai do cérebro é a medula espinhal. Observe que a partir da medula espinhal tem várias ramificações que vão para as laterais do corpo. Essas ramificações são os nervos, porque esses nervos vão receber estímulos, esses estímulos chegam na medula espinhal, que está conectada ao nosso cérebro, o cérebro vai receber esse estímulo, vai interpretar, vai dar a resposta, e aí essa resposta vai descer através da medula e vai para os nervos, obtendo assim, então, as respostas que o nosso corpo está sentindo. Isso acontece em frações de milésimos de segundo, muito rápido. Deixa eu só conferir o negócio. Sistema nervoso, então, periférico. Sistema nervoso periférico, ele pode ser voluntário ou autônomo. Dentro do autônomo, nós temos sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso periférico voluntário, ele é formado por nervos que levam as informações do encéfalo para o músculo esquelético e dos órgãos do sentido para o encéfalo. Então, o sistema nervoso periférico, lá os nervos, né? Igual eu falei, recebi qualquer tipo de estímulo no meu corpo, por exemplo, às vezes eu sinto entre um músculo e outro, eu tenho um nervo, né? E às vezes o que vai fazer com que eu contraia ou não esse músculo, por exemplo, igual eu aqui, estou abrindo e fechando aqui meu braço. Então, o meu músculo está contraindo e está relaxando. Nesse músculo, o que conecta ele são nervos. Esse nervo está conectado à minha medula espinhal. Essa medula espinhal minha vai levar essa informação de que estou contraindo e relaxando o meu músculo para o meu cérebro. O cérebro vai entender isso e vai me dar uma resposta que vai fazer com que eu consiga mover meu braço para frente e para trás. Ou seja, o meu músculo está contraindo e está relaxando. Então, por isso que eu falei que é muito rápido que isso acontece, tá? Então, os nervos é que levam todas essas informações para o nosso cérebro. O autônomo, ele comanda as funções involuntárias do organismo, como o batimento cardíaco, ritmo respiratório, a digestão, a excreção. É constituído por dois sistemas que atuam de maneiras opostas. O simpático, que é responsável por reações de situações estressantes. Então, quando a gente está muito estressado, então tem alguns tipos de reações que acontecem no nosso corpo involuntariamente. E o parasimpático é responsável por funções que fazem o corpo voltar ao normal após essa situação de estresse enfrentada. E aí isso varia de corpo para corpo. Às vezes, quando eu estou muito estressado, as veias aqui, ó, da minha cabeça aqui, elas ficam maiores, ficam mais dilatadas, aí eu sinto que fica pulsando aqui como se fosse o meu coração batendo na minha cabeça. Então, o simpático, ele é responsável por essas reações de estresse que acontecem no nosso corpo. E aí o que faz com que o nosso corpo volte à normalidade já é o parasimpático. Então, o sistema nervoso periférico, então os nervos é que estabelecem a comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais ou receptores e os efetores, representados por músculos ou então pelas glândulas, né? Que nós temos glândulas salivares, glândulas sudoríparas, que é onde sai o suor. Então, os nervos podem ser classificados em 3 grupos: nervos sensitíveis, nervos motores e nervos mistos. Os nervos que se ligam ao encéfalo são chamados de nervos cranianos. Os que se ligam à medula espinhal recebem o nome de nervos espinhais. Então, nós temos alguns nervos que se conectam ao nosso encéfalo aqui.
Os que se conectam ao encéfalo, nervos cranianos, porque está ligado na nossa região do crânio aqui, que é a nossa cabeça. Os que conectam na medula espinhal, então são chamados nervos espinhais. Então, nós vimos lá que os nervos se classificam de 3 formas, né? Então, os sensitivos ou aferentes, então, quando transmitem impulsos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central. Por exemplo, se alguém vir cá e eu sentir uma batida aqui, então eu vou estar sentindo, né? Então, esse nervo sensitivo aqui vai levar essa informação através de impulsos nervosos diretamente para o meu sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai receber, então, aí esse estímulo. E aí ele precisa mandar, então, uma resposta, né? Como se eu tivesse, então, mandado uma resposta que estou sentindo dor. Quem vai transmitir essa resposta é o nervo motor ou eferente, que é quando transmite impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetores. Ou seja, bateu no meu músculo, eu senti a dor, né? Então, bateu no meu músculo, levou o nervo sensitivo para o meu cérebro. Meu sistema nervoso central recebeu aquele estímulo, vai dar a resposta para o órgão efetor, ou seja, eu vou começar a sentir a dor. Então, é como se fosse a resposta. Então, o sensitivo sentiu, levou para o cérebro. O cérebro decodificou aquela informação, voltou para o músculo, que no caso é o tipo de nervo motor, para que fizesse com que eu sentisse, então, essa dor. E tem os nervos que são mistos, que quando possuem neurofibras ou fibras nervosas. Ou seja, tem nervos que fazem esses 2 papéis, tanto de levar o estímulo, como de receber, então, a resposta. E aqui, então, nós temos a parte do crânio, né, do nosso cérebro, onde ele é dividido em várias partes. Cada parte do cérebro comanda determinada função do nosso corpo. Carinho, eu vou lá. Deixa eu só ver aqui o que está junto com o livro, para eu não sair fora do livro. Sistema nervoso, das células, sinapse, divisões do sistema nervoso nós vimos, sistema nervoso periférico acabamos de ver. E aí, agora, então, nós temos algumas doenças que... Antes de nós partirmos para as doenças que ocorrem no nosso sistema nervoso, vamos ver aqui o ato reflexo. O que é esse ato reflexo? É uma situação que o corpo reage a um estímulo sem que tenha consciência do que está acontecendo. Só depois de alguns segundos é que se percebe o que ocorreu. Muito se fala do ato reflexo como aquele martelinho, né? Que você vai lá no médico, sobe em cima lá daquela caminha lá e você fica lá e não faz nenhum tipo de força, né? Os seus pés ficam lá sendo sustentados normalmente e você não faz nenhum tipo de força. Se você bater o martelinho ali naquele nervo seu que está aqui entre o joelho, automaticamente o seu corpo vai dar um ato reflexo, ou seja, ele vai subir e levantar. Isso acontece sem que chegue qualquer tipo de informação no seu cérebro. Então, é um ato reflexo que ele é involuntário. Depois que o seu pé subiu e voltou, sem levar essa informação para o seu cérebro, é que você vai perceber o que aconteceu com você. Se vocês quiserem fazer o teste depois, é só pedir aí para alguém poder fazer e bater no seu joelho aí, que vai fazer esse ato reflexo de ir e levantar. Então, é um movimento involuntário que vocês não vão perceber que aconteceu. E também não vai ser levada essa informação para o seu cérebro. Então, nós temos alguns distúrbios do sistema nervoso, tá? Então, aqui eu vou falar alguns, mas depois vocês vão fazer a leitura dessa parte do sistema nervoso no livro, e aí vocês vão conseguir ver também alguns outros tipos de doenças ou distúrbios que acontecem no nosso sistema nervoso. Então, nós temos aí um dos mais famosos, é o AVC. AVC significa acidente vascular cerebral.
Pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria, que leva à isquemia, ou seja, uma artéria de sangue lá na sua cabeça rompeu e aí está vazando sangue dentro do seu cérebro. Ou, e aí se derramou sangue no cérebro, aí chama derrame, né? Então, derrame no cérebro. Aí é como se fosse, então, um AVC. Os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, estabelecendo-se uma lesão neurológica irreversível. Muitos passam a apresentar problemas motores e de fala. Então, nós temos o sistema respiratório, que é responsável pela troca gasosa, né? Então, o sangue é que leva o oxigênio para todo o nosso corpo. Se um vaso desse lá no nosso cérebro rompeu, então aquelas células do tecido nervoso, ela não vai ser, então, irrigada com oxigênio. Então, acaba que ela vai morrer. Se aquela célula morrer, então, vai acontecer como falou aí, que é o derrame, né? E aí, esse derrame, então, vai proporcionar esse acidente vascular cerebral. Isso acontece se a pessoa estiver próximo de um centro médico, onde tem toda a estrutura para poder receber, porque isso tem que ser muito rápido. Se já está dando um AVC, tem que fazer a cirurgia rapidamente para conter aquele sangramento. Se demorar muito, infelizmente, vai levar aquela pessoa à morte. E existem alguns casos que as pessoas conseguem sobreviver a um acidente vascular cerebral, só que ficam com algumas sequelas. Aí depende, algumas pessoas podem perder a visão, outros têm algum problema na fala, alguns ficam com alguma fraqueza, seja nos braços, perna ou facial. Alguns paralisam o corpo da cabeça para baixo, outros paralisam o corpo, metade funciona, a outra metade do corpo não funciona, ou se funciona a metade, funciona com muita dificuldade. Então, tem vários tipos de sequelas que podem ocorrer devido ao AVC. E um dos problemas principais que acontece com quem tem AVC, pessoal, é a hipertensão. Hipertensão é a pressão alta que nós falamos. Porque a hipertensão, ou seja, às vezes a pressão alta a pressão dentro do vaso sanguíneo está tão alta que faz com que ele estoura. Aí, se estourou, vai ocasionar, então, um acidente vascular cerebral. Então, por isso que é muito importante, mas muito importante mesmo, tomar cuidado com a pressão alta. Tá? Ataques epiléticos. Então, tem a epilepsia, que não é uma doença, e sim um sintoma que pode ocorrer em diferentes formas clínicas. As epilepsias aparecem na maioria dos casos antes dos 18 anos de idade e podem ter causas diversas, tais como anomalias congênitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes de traumatismos cranianos, tumores cerebrais. Então, a epilepsia não é uma doença, ela é apenas um sintoma. Por exemplo, a pessoa caiu no chão, está lá babando, aí ela fica tremendo todinha. Não sei se vocês já viram em algum filme, em algum desenho, alguma coisa assim, parecida. Esses ataques epiléticos, então, ele só quer dizer que alguma coisa de errado está acontecendo no seu sistema nervoso. Então, por isso que, se acontecer dentro da sua família, uma pessoa desmaiar e começar a tremer do nada e ficar babando, colocando a língua para fora, essa pessoa ela precisa ir urgentemente a um neurocirurgião para poder fazer, então, o exame, para poder descobrir o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque não é normal a pessoa ter um ataque epilético, tá? Doenças degenerativas do sistema nervoso. Então, nós temos aqui doença de Parkinson. Doença de Parkinson manifesta geralmente a partir dos 60 anos de idade e é causada por alterações nos neurônios que constituem a substância negra. E o corpo estriado, dois importantes centros motores do cérebro. A pessoa afetada passa a apresentar movimentos lentos, rigidez corporal, tremor incontrolável, além de acentuada redução na quantidade de dopamina, substância neurotransmissora fabricada pelos neurônios do corpo estriado. Então, os sinais de Parkinson geralmente é o quê? É quando a pessoa já está mais idosa, e aí é quando eu falo assim, depois que a pessoa está mais idosa, ela volta a ser criança. Então, a doença de Parkinson, o maior sintoma delas que elas têm é que a mão delas fica de jeito assim, ó.
todo o corpo dela fica tremendo todinho. O que é isso? São os neurônios que estão se degenerando, tá? Então, como se estivessem acabando mesmo. E, infelizmente, essa doença de Parkinson, ela não tem cura. Outra doença bem característica é a doença do Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é o quê? A perda de memória, dificuldade para realizar atividades simples, mudança de humor e comportamento agressivo. Muitos acham que esses sintomas são coisas de velho, mas eles podem ser sinais do mal de Alzheimer, doença que ataca o cérebro e também não tem cura. Então, a doença de Alzheimer, elas vão esquecer, às vezes, até os próprios filhos, quem tem essa doença de Alzheimer, as pessoas idosas esquecem. Então, elas começam a quê? A lembrar de fatos que ocorreram bem antes de quando eles eram jovens. Só que os casos recentes, tudo que aconteceu na vida dele recente, ele não consegue lembrar. Às vezes tem algum filho que já está mais velho, só que ele lembra de quando o filho era mais novo. Então, quer tratar o filho como se era mais novo. Por isso que tem que ter alguns certos cuidados, tá? Com a pessoa idosa, porque não é coisa de velho, é algo que está acontecendo com o sistema nervoso dele. E tem algumas doenças que elas são causadas por vírus, bactérias, protozoários, alguns vermes que podem parasitar no nosso cérebro, tá? Uma dessas doenças também é chamada de meningite, a poliomielite. Então, tem várias doenças que afeta o sistema nervoso, que pode ser causada também por micro-organismos, tá? Outra coisa que atrapalha muito o nosso sistema nervoso são as drogas. Então, as drogas que atuam sobre o sistema nervoso central são chamadas de psicotrópicas. Esse termo é composto de duas partes. Psico, que significa o nosso psiquismo, que é o que nós sentimos, é o que nós pensamos, é o que nós fazemos. E o trópico, que relaciona ao termo tropismo, ou seja, ter atração por. Então, drogas psicotrópicas são, portanto, aquelas que atuam sobre o nosso cérebro, alterando nossa maneira de pensar, sentir ou agir. Por isso, às vezes, quando a pessoa já está bem viciada, porque aquilo lá se torna tão atrativo para ela que ela não consegue ficar sem. Por isso que o nome é aí, psicotrópicas, porque tem atração pelo que ela sente naquele momento quando ela está utilizando a droga. E dentro das drogas, nós temos as drogas lícitas, que são aquelas que são legais, que então, são o cigarro, a bebida alcoólica, cafeína, algumas ervas, elas são liberadas pelo nosso sistema brasileiro aqui, né, nas nossas leis, e tem as ilícitas, onde a venda dela é proibida. Aí já são aquelas bem pesadas, cocaína, crack, maconha, heroína, LSD, tem vários tipos de drogas que são proibidas. Essas afetam diretamente o nosso sistema nervoso central, o que vai fazer, então, com que pode ocasionar também várias doenças relacionadas, então, com esse tipo. As drogas, quando elas estão no nosso organismo, elas podem agir de três formas. Tem elas que são estimulantes. Essas estimulantes, elas causam danos ao nosso sistema nervoso central. A dilatação das pupilas, então essa bolinha pretinha, que alguns é preto, né? Tem várias cores, ela fica maior. Então, quem usa droga, aquelas que são estimulantes, ficam maior. Tem anorexia, que é perda de apetite e fraqueza. Tem febre, a temperatura do corpo aumenta, porque tem a inflamação das veias. A elevação da pressão, então, a pressão arterial acaba ficando alta. Então, as estimulantes, elas aumentam a atividade mental. Então, o cérebro, ele funciona mais rápido, tá? Nem tudo também atrapalha, tá? Por exemplo, uma cafeína. Tem muita gente que, com a base de café, o cérebro dele consegue trabalhar melhor. Então, é uma parte da droga, digamos assim, droga que é pelo lado bom. Mas aí já tem as outras, né? Que são a cocaína e o crack mesmo, é um tipo de drogas estimulantes. Então, essas já vão causar danos ao nosso sistema nervoso central.
Tem as drogas depressoras, elas vão diminuir a atividade mental, então o cérebro ele vai funcionar mais lento. Então é o quê? Morfina, que é para sentir dor, né? Aí então ela vai deixar o nosso sistema nervoso mais lento. O álcool também, quando se ingere muitas bebidas alcoólicas, elas vai fazer com que o nosso cérebro funcione mais lento um pouco. Tem alguns sedativos, que são aqueles calmantes, né, para a pessoa ficar mais calma. Então, aqueles sedativos também são um tipo de droga para deixar a pessoa mais calma, ou seja, se deixa ela mais calma, então o cérebro dela funciona menos. E tem as drogas alucinógenas, aqui embaixo aqui. As drogas alucinógenas são danos ao sistema nervoso central também. Elas causam ilusões visuais e alterações nos sentidos, alterando a percepção da realidade. Ou seja, essas drogas alucinógenas é como se a pessoa que tivesse usado esse tipo de droga vivesse em outro mundo. Às vezes ela vê uma pessoa que não está ali, ela sente algo que não tem nada a ver, então tira ela completamente do seu sistema. Então, essas drogas, o que causam isso? O êxtase, LSD, que é como se fosse uma injeçãozinha que eles injetam dentro da veia. A maconha também é um tipo de droga alucinógena. E vários tipos de drogas são alucinógenas. É como se a pessoa drogada, usando esse tipo de drogas, elas vivessem em outro mundo. Enxergam coisas que não têm, percebem coisas que não têm e causam ilusões que não têm. Então, alteram todos os sentidos daquela pessoa. Lembrando, pessoal, que essas drogas lícitas, que são aquelas que são legais, ou seja, aquelas que são permitidas por lei, só podem ser consumidas quem é maior de 18 anos, tá? Então, a nossa aula hoje é toda sobre o sistema nervoso e é apenas sobre isso. Vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar? Eu não. Aí, Maria Júlia, como você perdeu o início da aula, eu vou postar depois lá no YouTube e vou colocar no grupo lá para você poder assistir o início da aula, tá? Pessoal, essa aula ainda eu não dei ela presencialmente, eu vou começar ela segunda-feira. Mas aí, o que eu estou fazendo, né? A gente vai fazendo as atividades e durante a semana daquela aula eu posto as correções, não é isso que está fazendo? Aí, então, você vai responder essas atividades, por exemplo, aí, ó, na página 31 do livro, nós temos a atividade 1, 2, 3. Depois, na página 35, nós temos a atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, lá na página 40, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 também. Na página 45, nós temos 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essas são as atividades do sistema nervoso que nós vimos. Mas, para esta semana, vocês podem responder a atividade da página 31 só e da página 35, tá? Porque aí durante a semana eu vou trabalhar com esses conteúdos aqui. E aí assim quando eu terminar e chegar na parte da correção, aí eu posto a correção lá no grupo. Por exemplo, segunda-feira já tem aula de ciência com eles aqui presencialmente. Provavelmente eu não vou postar nada, porque como eu já expliquei o conteúdo para vocês aqui, eu vou explicar o conteúdo para eles aqui presencialmente. Então, não vai ter atividade, não vai ter nada. Aí você pode responder a atividade, mandar no meu WhatsApp para eu poder anotar o visto de vocês. Aí, quando chegar na semana que tiver, quando chegar no dia da aula, que eu terminar e passar essas atividades para eles responderem e eu corrigir, aí eu mando a foto no grupo, tá? Então, não assustem se, por exemplo, segunda-feira mesmo eu não mandar nada lá. Às vezes eu só mando falando assim, ó, trabalhamos hoje a página tal, tal, tal. Mas aí, no caso, vocês já viram a explicação dessa aula de hoje. Professor? Tá? Qualquer dúvida, vocês me procuram, professor? Tá? Oi. Então, a gente já pode fazer hoje a página 31 e 35? Pode. Hoje?
Pode. Aí não precisa ter muita pressa, não, tá? Mas pode fazer, você me manda a foto que aí eu anoto lá sua participação. Tá bom. Certinho? Tchau. Tchau, até a próxima, tá? Até.